Salve! Começando mais um episódio do Friends and Family, você já sabe. E antes de tudo, se você ainda não está inscrito no canal, já faça isso, colabore aí com o nosso trabalho. Se você ainda não me conhece, sou o Luiz Mariano. Quiser me seguir, meu link para as redes sociais está aqui na descrição do vídeo. Ao meu lado, antes de fazer os meus recados protocolares, já vou falar, estou aqui acompanhado do meu querido David. Tudo certo? Salve. Tudo certo, tudo ótimo. Feliz hoje. Temos um belo episódio pela frente, não é mesmo? Só hoje, tá feliz só hoje? Ontem não tava. Eu tava gravando, né? Ah, tá bom. Tá bem de saúde? Tô bem de saúde. Eu tô com a voz um pouco ruim, né? Ah, eu também. Mas tô balhado. Eu andei gritando muito nos últimos dias, eu tô achando. Entendi. A NBA House tá me deixando maluco. Eu tenho que parar de ir na NBA House. Eu tô ficando doido lá. Não vai parar, né? Tá bom. Bom, antes da gente começar, de eu apresentar o convidado e seguir com os protocolos aqui, eu vou falar dos nossos queridos patrocinadores que permitem estarmos reunidos nessa mesa toda semana com vocês e todos os dias nos outros canais que a gente tem também. Então eu vou falar primeiro da Canulu. A Canulu, a marca que você já sabe, veste tamanhos plurais de corpos com fabricação própria, direto lá de Niterói, do Rio de Janeiro. Uma marca tocada com muito carinho e dedicação pela Thay e pelo Vitor, que o Caio teve a oportunidade de conhecer recentemente. Exato. Um casal muito fofo aí que apoia o podcast desde o começo e faz produtos bem legais. Se você tiver interesse e tiver precisando de roupas para modelagens para corpos maiores, ou seja, com um bom caimento, com um bom trabalho de confecção, cara, vai conhecer o trabalho da Canulu. Eles se dedicam bastante em criar coleções novas constantemente. Então, acessar o site dos caras é garantia de que você vai encontrar produto novo e com um bom preço, fechado? Então, e eu gostei da ideologia, isso perfeito. É importante falar. Eu conheci eles recentemente, né? Entrei há pouco tempo nesse projeto, né? No Friends and Family, e não conhecia, né? E aí eu achei legal, eu quis entender um pouquinho mais sobre a marca. A ideologia por trás da marca também é bastante legal, assim, de realmente querer vestir bem, né? Todos os corpos, e também com uma mentalidade ainda de ter um menor atingimentos, com empresas que têm selos, né, que contribuem para o menor impacto ambiental. Então eles têm bastante cuidado com outras coisas, além de entregar uma coisa bem legal para quem está comprando, né? Então acho que isso é legal, era importante eu falar isso. Perfeito. Ó, a gente tá preparando, acertando as coisas melhores com a Canulu. Em breve vai vir cupom de desconto para vocês, tá? Já fiquem ligados, mas por enquanto podem ir acessando o site. Tem aqui o nome da Canulu no banner que a gente joga aqui no episódio e também na descrição do vídeo tem o link pro site, certo? E para finalizar, eu vou falar do outro patrocinador, tô me enrolando hoje, perdão. Outro patrocinador que é a The Protect, que faz produtos específicos para limpeza de sneakers. Pô, você tem aqueles produtos que limpam o sapato, qualquer coisa. Os produtos da The Protect têm uma química específica para limpar sneaker, ou seja, tênis de camurça, tênis de couro, tênis de suede, tem vários tipos diferentes de produto. Tem hidratação de couro, o David usa os produtos há mais tempo que eu ainda, sim. Né? É um cara que tem mais cuidado que eu confesso que eu preciso melhorar nesse sentido, mas a The Protect tem uma gama de produtos muito grande e ainda por cima tem a moral de dar um cupom. Cupomzaço. Um cupomzaço de 20% de desconto em todo o site, que a gente fez questão ali de trabalhar com os caras. Então, se você entrar no site e usar o cupom FF20, você garante 20% de desconto em qualquer produto do site da The Protect. Então, cara, tem um kitzinho pronto ali para você ter os cuidados básicos com o seu tênis, hidratação de couro, limpeza, que é o shampoo, tem o renovador de camurça, eu acho bom pra caramba. Odorizador lá. Odorizador, era ele que eu não tava lembrando. Entendi. Então, cara, conheça os produtos da The Protect, use muito o nosso cupom e seja feliz cuidando dos seus tênis pra ficar zero bala. Perfeito? É isso. Seguimos, agora é sua vez. Seguimos, falando sobre... hoje vai ser um dia bem legal, porque à nossa frente a gente tem um cara que ele é corredor, ele é jogador de basquete, ele é modelo, ele participou de um reality onde encontrou um grande amor. E ele é bonito pra caralho, Ele é bonito demais. Ele também é co-founder da B13, ele faz parte do quadro da Central do Basquete. Estou falando de Renan Justino. Palmas para Renan Justino. É louco. Valeu, esse é o homem. Gigantesco. Cuidado para não se apaixonarem, como a Agatha fez. Tá? Minha mulher queria vir gravar hoje, eu não deixei. Não tem como. Não deixo. Ela é só fã, já conheceu, ela é só fã. Não, vocês são maravilhosos. Caramba, eu tô muito feliz de ter você à nossa frente. Pô, eu já participei com você, me conversando, me entrevistando. E eu quero muito saber um pouquinho mais sobre você. Mas se apresenta antes. Eu te apresentei desse jeito, mas se apresenta como que você gosta. Por favor. Não, gente, obrigado pelo convite. É uma satisfação enorme. A gente já tava ensaiando essa vinda há um tempo aí. E deu certo. Que bom que deu certo. E, cara...
É basicamente isso aí que você falou, mano. Acho que além disso, por trás do atleta, do influenciador, eu também sou fisioterapeuta, então também sou um profissional da saúde. Então trouxe a maca aí pra fazer uma sessão. Vim direto do atendimento. Mas eu acho que é basicamente isso aí. Acho que o programa fez com que eu mostrasse um pouco mais do que eu sou, né? Então, e eu quero justamente começar por aí. Eu quero saber quem é você antes do programa. Porque, lógico, a gente vai falar sobre o programa, isso é legal, mas eu queria saber quem é você antes do programa. Tipo, onde você cresceu, você é de qual cidade, onde você estudou, sabe? Tipo, eu queria saber um pouquinho mais sobre você, o Renanzinho. Cara, eu sou de Santos, né? Nasci e fui criado lá nessa cidade. Que bairro? Eu sou... Cara, você conhece Santos? Eu gosto muito da aviação, ele é da aviação. Já fui muito lá, tem histórias antigas naquela cidade. Então, cara, eu nasci, cresci num bairro periférico de Santos, que é a Zona Noroeste. É um bairro dentro da Zona Noroeste, que é a Vila São Jorge, que é próximo onde é o Sambódromo de Santos. Sei. Então, minha família... Grande parte da minha família mora ali. E fez parte da comunidade do samba lá ou não? Cara, meus pais são muito ligados ao samba, minha família é muito ligada ao samba, mas eu, sinceramente, não sou muito fissurado em samba como minha mulher é. Minha esposa é fissurada, só chora pela escola de samba que ela gosta e tal. Mas eu já não tenho tanto essa ligação. Porque acho que eu fui tão ligado ao esporte, cara, que esse foi o meu maior vício e acho que nada me ligou mais do que o basquete, assim. Você começou cedo no basquete? Como é que foi? Você fez algum outro esporte antes também, não? Cara, eu comecei... na verdade, foi assim. O esporte entrou na minha vida por uma chantagem emocional da minha mãe. Ô, louco. Perfeito. Conte mais sobre. Eu só vou te abraçar se você fizer um gol. Não, na verdade, foi assim. Eu tinha pedido... Logo com uns 7, 8 anos, um videogame pra minha mãe. E a minha mãe falou, não dá, tal, não dá. E aí teve uma época que ela chegou simplesmente pela sua idade, do meu aniversário. Nintendo 64, pela sua idade. PlayStation 1. PlayStation 1, tá. PlayStation 1. O Nintendo 64 foi um pouquinho... Que eu tinha uns 5 anos, mas aí caro, era muito caro. E aí teve uma época que lançou o PlayStation 1, deu um tempo, ficou mais barato, ela foi lá e comprou. E, mano, isso aí foi uma coisa que eu viciei tanto, que chegou ao ponto que ela teve que começar a proibir, tá ligado? E aí... Virou moeda de troca o esporte. Aí o esporte veio como moeda de troca. Daí ela falou assim, cara, você tem 2 opções. Ou você faz um esporte, você vai ter a chance de escolher o esporte que você quer... Ou eu vou te colocar num jovem aprendiz. Aí eu falei assim... Aí o jovem aprendiz na época tinha um uniforme. Perdão, quantos anos você tinha? Quantos anos isso? Isso tinha uns 10 anos. A criança que escolhe jovem aprendiz ao invés de jogar a bola é maluca, né? Aí tipo, ela falou... Eu falei, putz... Aí eu tinha uma menina no meu prédio que fazia jovem aprendiz e o uniforme era horrível, cara. E aí eu falava, não vou fazer isso aí na minha vida. Então... E aí tinha um primo que... E eu falei, vou fazer atletismo junto com ele. E aí comecei atletismo, foi uma coisa que eu comecei. Corrida, salto, mais básico. Tudo do básico ali, da questão do corrida de fundo. E aí comecei a gostar do esporte. E aí, no meio disso, eu falei assim, cara, vou fazer mais algum. Acho que não tô ocupando meu tempo o suficiente. Aí escolhi entrar no jiu-jitsu. Olha. Aí foi uma coisa que... Foi um esporte que não me cativou muito no início. Assim. Apanhou demais, né? Apanhei demais. Fiz minha mãe gastar com kimono e tal. E aí um dia... eu tenho um primo mais velho, sem ser esse do atletismo, que jogava basquete. E um dia eu tava no Sesc... E ele tava lá jogando e eu vendo o jogo, falei, cara, que jogo da hora. Eu tinha uns 10 para 11 anos. Falei, cara, isso aqui acho que eu vou curtir jogar. E aí falei pra minha mãe e comecei a praticar na escola. Meu pai me levou num clube na época, que é o clube que é o Inter, lá em Santos, Internacional, que é um dos clubes que tinha basquete
Em Santos, que basquete, infelizmente, se você não fizer num clube social, é muito difícil você ingressar no esporte no Brasil. Como vários outros, né? Isso é muito democrático ainda. E tipo assim, o negócio não é que você... O basquete não tem onde fazer, não tem um outro lugar que você possa fazer. Tipo, e você, por exemplo, você vai num parque, mas como que você aprende os fundamentos do esporte? Como jogar ele? Você fica meio que... Você precisa de um clube. E aí, foi quando eu comecei, e aí eu comecei fazendo os dois, tanto o atletismo quanto o basquete. E aí, uma época eu me machuquei jogando no atletismo. E aí foi quando eu fiquei só consumindo basquete. Tipo, no tempo que eu tava machucado, eu ficava só assistindo basquete, vendo vídeo de basquete. Na época era um boom também da Indy One. Então, tipo, é uma coisa que eu via muito. Tipo, meu primo, na época, esse meu primo mais velho tinha me dado um CD do... Um CD não. Uma mixtape. Uma mixtape do Indy One. A mixtape 3, se eu não me engano, foi quando eu acho que entra o Hot Sauce. Sim. Nossa, então, tipo, mano, eu fiquei fissurado naquilo. Eu falei, não, basquete é o que eu quero. E não só o basquete, né? Acho que o que é mais atrativo do basquete é como eles se vestem, como eles andam, como eles falam. Tudo que é do universo do basquete chama atenção. E, cara, as mixtapes trouxeram muito isso, né? A estética do cara que joga nas ruas dos Estados Unidos. Isso era muito foda. Você era alto nessa época já? Cara, eu com 10 anos... Eu sempre fui o alto da turma, assim, mas... Não, tem os caras que é baixo, de repente... Mas eu dei um tirão mesmo com uns 13, 14 anos. O que eu ia te perguntar você falou que ele é mais direcional o microfone, né? Mas fica tranquilo. Solta aqui, assim, ó. O que eu ia te perguntar era... Você falou, a gente até batendo um papo antes de começar, você falou que você começou a assistir basquete com 8 e começou a jogar, né, com 10. Teve algum jogador de NBA, assim, que você olhava e falava, puta, quero ser esse cara? Mano, incrivelmente, todo mundo fala, você torce pro Boston, meio modinha e tal. Mas o que acontece? Com 8, 9, essa idade, assim, dos 8 até os 11 anos, eu sempre fui gordinho. E aí, tipo, eu falava, cara, eu gosto de basquete, mas quem que é próximo do meu físico que eu... Shaquille O'Neal. Não, cara. Aí você falou que não é... Paul Pierce, velho. Paul Pierce nunca foi um cara super em forma, atlético, mas o que ele fazia dentro de quadra era surreal, Não precisava, né? E aí você falava, mano, é esse cara que eu admiro, que eu quero jogar parecido. E aí eu comecei a torcer pro Boston por causa de um jogador que era... foi por isso que você começou a torcer pro Boston. E aí, tipo, cara, o Paul Pierce fazia todo sentido, assim. Eu gostava muito do estilo de jogo dele. E eu tentei sempre jogar próximo do estilo de jogo dele. De jogadores também parecidos como o Carmelo Anthony. Mas você se adaptou, porque você é bem mais veloz hoje. Que eu fui emagrecendo, né? E eu tive um estirão muito alto. Eu fiquei muito alto, assim. Fiquei basicamente da minha altura hoje com 14 anos. Você tem hoje? 15. Não, eu tenho 1,98. 1,98, porra. Uma boa então, altura, né? 14, 15 anos. Só que o que era o problema? Na época que eu comecei a jogar e tal, não tinha pessoas do meu tamanho fazendo o que o Paul Pierce e o Carmelo Anthony faziam. Então, tipo, normalmente você via um cara da minha altura, você jogava de pivô. Pivôzão já era. Sim. Então, tipo, não tinha mobilidade, não tinha até... E aí, por coincidência, eu passei por um técnico que viu e falou, não, esse moleque não tem que jogar aí. Isso é muito bom, mas... Que a gente vai chegar ele vai chegar numa idade que ele não vai conseguir mais jogar de pivô. E aí ele não vai ter habilidade para jogar em outra posição. E aí ele falou, não, então vou começar... Vai pra lateral ali. Aí começou a me jogar pra treinar com os armadores. Tipo, jogar com o armador, não, você vai ter que aprender a levar a bola e tal. Melhorar o seu arremesso. Hoje ele não solta a bola. Por causa desse treinador, mas, mano, você vai jogar com ele não passa. Mas vou te falar um negócio, cara. É muito difícil ter um treinador que tenha essa visão, né? Clínico aqui no Brasil, velho. Porque... Olhar um cara alto e falar, sai daqui do centro e vai lá pra cima. Eu tava falando isso aí, mano, com... Puta, não sei se vocês conhecem a Débora, aquela corredora pra Nike e tal. Enfim, ela tem um filho que tá indo jogar basquete nos Estados Unidos. Joga no Texas.
E aí, pra lá, a altura dele tem 2,7, um negócio assim. Ele é alto. É alto. Né? Só que pra lá, não. Então, tipo, ele não tem um porte pra jogar na posição 5, né? Então os caras 3, lá, 4, ele joga né? entre a 3 e a 4. Ele falou, eu gosto de jogar na 3, mas hoje é onde eu tenho mais jogada na 4. Mas porque lá pros Estados Unidos ele não tem um porte de um pivô, de um cara que joga na 5, que joga de costas pra cesta, beleza. Só que, cara, aqui no Brasil, mano, você, tipo, bateu ali 1,85, 1,90 pra base, os caras já vão te jogar pra dentro do garrafão, sendo que, meu, não é uma altura pra jogar dentro do garrafão, num esporte de alto rendimento, né? Exato. E é Não muito uma problemático você treinar anos numa posição e trocar pra uma outra que você joga completamente diferente. O grande problema disso é que, na verdade, se você faz essa troca de posição num cara que tinha potencial pra ser profissional no meio da carreira dele, você matou a carreira do cara. Então. Você matou a carreira dele, velho. Você não, um cara com 20 anos, se você transiciona ele de fora do garrafão, de fora pra dentro, de dentro pra fora, tanto faz, você acabou com a carreira do cara, velho. Porque ele não vai ter tempo de se aprofundar naquela posição pra ser um atleta de treinador. E aí você passou em quais clubes? Cara, você jogou em alguns, tal? Joguei em alguns clubes, joguei em Santos, joguei no Inter, depois Inter Porto Alegre? Não, Inter é dali de Santos, de Santos, mas joguei sempre na Baixada. Ah, tá. Tive algumas passagens ali no interior, mas não fiquei assim pra jogar. Até porque, mano, tem uma grande dificuldade também no basquete da questão do suporte, né? Sim. De darem suporte. Pô, às vezes passava num teste e aí o cara fala, putz, mas eu não tenho alojamento. Mas eu não tenho como te pagar. Aí, pô, qual que é o sentido de você abrir pro Brasil, pro território de São Paulo e você não ter como manter o atleta ali, né? Exato. Então tinha muito disso. E tem a questão muito de, tipo, o basquete no Brasil, você tem duas opções. Ou você é extremamente bom e não tem como as pessoas não te verem jogar. Não tem como te ignorar. Não tem como te ignorar. Ou você é playboy. E você consegue sustentar o você jogar até onde você pode. Sem precisar trabalhar. Sem precisar trabalhar. E também, mano, tipo assim... Eu tinha amigos meus da base que jogava comigo, tipo, no meio do ano o cara fazia 2 meses de camp nos Estados Unidos. O cara voltava outra pessoa, velho. Voando. Outra pessoa. Então, tipo, quando você tem condição de conseguir explorar tudo do esporte, consequentemente suas vivências vão ser outras, né? Eu queria até levar pra B13 e outros projetos que você faz parte, conhece... Mas aí já vai muito pra frente, de querer... Eu acho que hoje faz parte de você também querer trazer o apoio pra molecada, pra poder ter o melhor treino, né? Mas ainda eu queria saber um pouco mais de você. Beleza, você desistiu do basquete, de tentar ser profissional em que momento? Tipo assim, e como foi esse impasse? Foi bem difícil assim, tipo, lá pelos 18, quando você é juvenil ali... E aí você fala, putz, acho que não vai rolar mais, mano. Mas assim, eu não sou bom o suficiente ou tipo assim, eu preciso sair pra trabalhar? Não, na verdade foi assim. Aconteceu algumas coisas, tipo... Teve algumas possibilidades de jogar fora, no interior. E aí você fala assim, tá. E aí eu via já amigos meus jogando fora. Eu falava assim, cara... Tá, vai ser uma boa oportunidade, vou ter mais visibilidade de jogar e tal. Mas eu tava vendo uns amigos meus passando uns perrengues, tipo assim, putz, R$1.000, mais alojamento. Aí você fala, mano, cara, não sei se é isso que eu quero não, que eu quero mano. pra mim. E aí apareceu uma oportunidade de jogar por uma cidade, assim, na Baixada mesmo, que é uma cidade que ali que que é ali... É uma cidade... que é Cubatão, que tem uma parte de apoio... Tinha, né? Não sei hoje como que mas tinha um apoio do setor ali das indústrias. Então legal. faziam com que tinha um apoio financeiro à cidade e eles bancavam algumas coisas como faculdade, davam bolsa atleta e tal. E aí teve a oportunidade de ir pra lá e eles pagarem grande parte da faculdade, assim.
Então, e além de pagar a faculdade, eles davam um auxílio. Eu falava, cara, vou estar perto de casa, não vou ter gasto com condução, não vou ter gasto com faculdade, vou fazer o que eu quero, porque você podia escolher a faculdade, eles bancavam a bolsa da faculdade de se escolher. Que legal esse projeto. E aí eu falava, cara, vou pra esse esquema aqui, pelo menos vou jogar basquete, vou fazer faculdade, mano. Vai tocar a vida, Vou tocar a vida de outra forma, vou tentar me envolver com o esporte de outra forma lá na frente. E aí foi quando eu fiquei, tipo, esse ano, fiquei 1 ano só jogando e pensando o que eu iria fazer, tipo, de faculdade. Aí escolhi fisioterapia, porque eu tive um contato com a fisioterapia, porque uma amiga minha começou a fazer, e aí eu me machuquei logo na sequência e eu precisei da fisioterapia. E eu, vendo como que era a profissão, eu falava, cara, que profissão foda. Da hora, né? Porque, mano, você consegue devolver a função pras pessoas, tipo, e muitas das coisas você faz manual. Tipo, basicamente você tá botando a mão na pessoa e fazendo ela voltar a andar, voltar a se movimentar, voltar a ter independência. E eu falava, na época, eu tinha muita vontade de fazer medicina, só que era algo muito longe, né, da gente. Principalmente quem vem da periferia, você fazer medicina é um bagulho bizarro. Né, estudei escola estadual, tipo, você fala, mano, não vou conseguir bancar um cursinho, estudar para a vida. Bancando você. E tipo assim, o que aconteceu? A faculdade de fisioterapia também era integral. Só que o que acontece? Eu conseguia ter tempo ainda para poder treinar no clube. E tipo, eu pensava, pô, medicina é integral, mas material é muito caro. Tudo é muito caro. Tipo, meus pais não teriam condição de me ajudar nisso. Sim. E aí a fisioterapia entrou nisso, eu fui me apaixonando pela profissão e fui jogando também pela faculdade e tal. E aí eu falei, cara, não, acho que é isso que eu quero fazer, mano. O basquete foi uma coisa importante pra me trazer até aqui. Como hobby vai ser legal pra essa vida. Como hobby, pra eu estar perto dos meus amigos. E também começou a entrar num momento, logo no final da faculdade, o esporte, ele chega num momento que ele consegue te consumir muito e você chega a parar de ser divertido. Então, quando você não tá recebendo o suficiente pra ser uma profissão e você se manter, ter uma vida legal, aí você fala, não, pô, tô me ferrando lá na quadra, no clube, mas do técnico, tô ouvindo de dirigente, de técnico, mas, pô, tem um carro legal, tem uma casa legal, tem coisas que você condiz com a pressão, né? Tem uma moeda de troca, tem uma barganha ali. Mas quando você não recebe o suficiente pra isso, você fala, mano, o que eu tô fazendo aqui? E eu via vários amigos meus... cansaço, não sai. Você não sai, você abdica de um monte de coisa. Você não vai em festa, você não vai em aniversário, você não bebe, você não vai em festa da faculdade. Você não... Pô... Tem que estar com nota acima de, provavelmente, 7, né? Você tem que estar com nota... Tem que ter notas boas. Então, até pra você manter ali, pro técnico ali ver que, pô, você tá... Realmente tá valendo o investimento que o clube tá te dando, você tá tendo, e tipo assim, você fica assim, putz, eu também não posso ser um mau aluno, também porque como que eu vou me formar com notas ruins ou não sabendo o que eu tô fazendo de fato? Pensando no futuro também, você precisa pensar nas suas notas. Você tem que pensar em tudo, né? Então, tipo, aí eu falo, caraca, então é isso que eu quero seguir. E aí eu decidi bem no segundo ano da faculdade, eu falei, mano, é isso que eu quero fazer. Não quero mais ficar tentando buscar outro clube, outro time. Vou ficar aqui, vou jogar na faculdade, vou jogar nessa cidade. Teve um momento, tipo, no último ano da faculdade que eu tava tipo, estafado mesmo com o basquete. Eu até falei assim pra minha mãe, não, mano, acho que eu vou parar a faculdade, porque eu não tô aguentando mais. No último ano, ela falou, não, você vai aguentar. Doido? Você aguentou até agora. Tá maluco. Você vai aguentar mais um pouquinho aí. Porque, tipo assim, teve esse técnico muito bom que eu passei, que foi da base até os 17 anos, assim. Só que eu acabei
indo para seguindo outros rumos, fazendo teste, saindo e tal. E ele a cidade não seguiu com basquete. Então parou no sub-17. E aí, tipo, putz, preciso de outro lugar pra continuar jogando. E aí apareceu essa oportunidade com outro técnico, só que ele tinha outra abordagem, totalmente diferente. Já te colocou pra jogar de costas pra cesta, na 5? Não, mano, foram 5 anos muito doídos, assim, porque a faculdade são 5 anos. Aí foram 5 anos muito dolorosos não jogando, sabendo que às vezes você poderia estar jogando e você não tá jogando. Mas não tava jogando porque não tava campeonato ou tava no banco? Tava no banco. Bancão, sabendo que poderia ter condição ali, mas o técnico tinha o grupo dele fechado. Sim, entendi. Aí quando tinha poucas oportunidades de jogar, o técnico falando... Todo ano tinha uma conversa, tipo, quem vai continuar no time, quem não vai. Todo ano. E aí, todo ano sempre falando... não sei se eu vou continuar com você, não, mano. Nossa, que pressão de filho da mãe. Pra mim, pra mais 3 bolsistas. Sempre assim, putz, acho que esse ano não vai rolar. Esse ano... E, tipo, era uma chantagem emocional muito grande, assim. Tá vendo? Mano, que papel, que o técnico pode fazer muito pra bom e pra ruim, né? E aí você começa a descobrir várias coisas que você vê por que também o esporte no Brasil, ele é bem complicado, assim, e muitas coisas não rolam. O esporte tá na mão de pessoas que não gostam necessariamente do basquete. Sim. Ele simplesmente passa num concurso e tá ali. É a profissão dele, né? É a profissão dele. E, tipo, ele não quer simplesmente fazer com que o esporte seja fomentado. Ele quer trabalhar, ganhar o salário dele, voltar pra casa e sustentar a família. E muitas vezes você vê umas mutretas rolando, sabe? Tipo, os caras tendo atleta fantasma, tá ligado? Pra ganhar, pegar dinheiro de Bolsa Atleta e embolsar. Então, tipo, rola muita coisa no bastidor que você fala, mano, sim. O esporte não tá onde tá por causa dessas coisas. Mas, né? mano, eu acho que nem vou me aprofundar tanto nisso, tá? Porque senão vira 50 anos de episódio. Mas é meio que o reflexo do país, velho. O esporte, ele é igual, ele tem o lado político, é igual a política, cara. Exato. Os caras entram ali para benefício próprio. Eles só pensam no próprio bolso, na própria vida, não pensam no benefício que eles podem trazer para a vida de um monte de molecada aí que pode se perder ou já estava perdido e poderia, né, ter um novo rumo por causa do esporte. Mas os caras não estão nem aí, velho. Os caras não estão nem aí. Então é só um reflexo do que você tá falando. Eu acho que a gente fica triste porque acho que a gente sabe o quanto o esporte traz coisas boas, sabe? Sim. Pô, tem um amigo meu, padrinho de casamento, que é do basquete, mano. Sim. Que, tipo, convive comigo, que tá no meu dia a dia, que o basquete que me trouxe. Hoje, muitas conexões que eu criei, até por causa do reality, por causa do basquete. Sim. Então, tipo, você fala, mano, só tenho a agradecer ao esporte. É que tem pessoas nesse caminho que, tipo, mano... mas o problema é essas pessoas estão lá no cargo de comando. Porque o resto, quem tá jogando, quem tá na correria no dia a dia, mano, é apaixonado pelo esporte, quer fazer acontecer, esbarra nas filha da puta aí, velho. Foda, que não tem como não falar, velho. É foda. Beleza, aí você se formou. Já não tava muito foco no basquete. Tava mais por lazer. Aí, tipo, o basquete foi entrando como um ponto de refúgio ali da realidade de dura. reconexão e tal. E acho que pra eu também desaguar um pouquinho. Mas acho que ele volta pra minha vida muito forte. Principalmente quando eu fui fazer a pós, que eu fui fazer pós em fisioterapia esportiva. E aí, tipo, o esporte vem de novo ali. Eu acho que acabo que eu saio um pouquinho do basquete. E em Santos é uma cidade que tem muito corredor. E aí começa a entrar a corrida muito presente na minha vida. E aí volta a resgatar uma coisa que era lá do atletismo, tá ligado? Tipo... a corrida sempre foi uma coisa que entrava muito na minha preparação dentro do basquete, mas eu não via como um esporte mais que eu praticasse. E aí eu comecei a voltar a praticar a corrida, velho. E aí me conectar também
como o esporte também é um esporte que, mano, salva muito ali, tipo, e me salvou muito no período da pandemia. Se não fosse a corrida, acho que eu tinha tido um pane, mano. Porque eu trabalhei na linha de frente, então foi bem puxado, assim. Chegou a trabalhar em hospital? Trabalhei. Então, tipo, é muito louco, assim, você tá muito presente a morte ali no seu dia a dia. Então, a corrida foi uma coisa pra colocar minha mente em dia, assim. Então, pô, não tinha como jogar basquete porque as quadras estavam fechadas. Então, puta, a corrida foi um negócio que me centralizou ali, me trouxe de volta até pra poder respirar um pouco. Porque foi bem punk. Tipo, você entra num hospital, tem 10 leitos ocupados, no dia seguinte tem 5. Tipo, muito louco, assim. E aí foi uma outra reconexão com o esporte ali. E eu vi que, tipo, não só o basquete era um ponto meu de conexão, mas acho que a corrida veio isso e eu tenho tentado resgatar isso aí agora um pouco, trazer um pouco também minha mulher para isso. Ela também já corria, então é uma coisa que a gente também usa para gente se conectar. Né? O seu ponto de conexão é o movimento, né? É o movimento. E é o que a fisioterapia né? Exatamente. A fisioterapia é você... É a terapia do movimento. Se mantém em movimento também, né? Não deixar parar, Não né? deixar parar. Da hora. Minha e aí... mulher gosta muito de fisioterapia também, acho que ela já deve ter falado com você. Mas... Então você tava passando por um momento, você passou aí, sei lá, 10 anos não, porque você é jovem demais, mas foi pelo menos 5 anos de profissão. Já fez 1 milhão de coisas, ele é mais novo que nós. 10 anos de profissão. Tenho 10 anos de profissão, velho. Tá com 33. 33. É isso, velho. 10 anos de profissão, vivendo ali o seu esporte, o seu trabalho e tal. Como e em que momento e por quê? E como que você recebeu esse convite ou você se inscreveu pra fazer parte do reality? Por que caralho você foi parar no... Não. Como que veio o convite pro reality? Vocês não vão acreditar, mas foi correndo, mano. Sério? O cara Alguém correu atrás de você? Não, o cara me viu correndo. Onde? Na praia. Mas lá em Santos. Lá em Santos, um produtor me viu correndo na praia. E aí, coincidentemente, ele falou pra mim que me viu numa postagem do amigo dele. E falou, mano, é aquele mano da praia que tava correndo e tal, sei o quê. Me mandou mensagem. Você é solteiro? Tal, sei o quê. Tem queria te chamar pra participar de um reality de relacionamento. E aí, quando ele foi mandando a descrição, eu falei, mano, acho que esse aí é aquele programa lá de casar, né? Aí... Falei, eles não falam qual que é o programa. Eles não falam qual que é o programa. Aí eu falei, putz, acho que não, tal, sei o quê. Aí falei pra umas amigas minhas na época, elas falaram, não, mano, faz o processo. Aquelas suas amigas que aparecem no programa. E aí, o que acontece? Eu fiz o processo, que era, na verdade, o convite que ele fez inicial era pra 2ª temporada. Fiz o processo, desisti no final. Falei, não, mano, tem uma viagem pros Estados Unidos que eu quero fazer. Ainda bem que você desistiu. Não vou e tal, sei o quê. Mano, beleza, não fiz, desisti no final do processo. Aí não deu certo a viagem também. Puta. Era só pra não dar certo. Era só pra não dar certo. Meio do ano... Bateu ele lá na sua porta de novo. Não bateu. Tal, sei o que, tava em casa e tal, sei o que, pensando, falei... Mano, acho que eu vou mandar mensagem pra aquele mano lá de novo. Aí comentei com um amigo, eu falei, mano, você não tem nada pra perder, vai que acontece se te encaixa em outro projeto, sei lá. Mandei mensagem, ele, mano, que bom que você me mandou mensagem. Tava precisando, tal, sei o que, vou te mandar o processo. Na verdade, eu já tenho as coisas salvas suas, vou te mandar direto pra reunião com a psicóloga. Aí, beleza, pum. Fiz a reunião com a psicóloga. Não sei como que ela me passou, porque eu tava pós-pandemia, tava biruta. Deu tudo certo, pum, não sei o quê. 2 meses depois, tava no reality, velho. Vai ver, ela falou, disso que a gente tá precisando. Disso que é um cara louco. Até porque naquele momento ninguém tava... ninguém tava normal. Ninguém tava. Aí... Acho que ela teria te barrado se você tivesse normal. Falou, esse cara tá normal demais. Esse cara é normal, tá louco. E aí, cara, 2 meses depois tava no reality, 2 meses depois tá casado, velho. Mano, caralho, que louco. Isso e essa participação é o Casamento às Cegas, pra quem não sabe, né, que não assistiu. Inclusive, assistam, porque é bom demais. É bom demais. Eu vou te falar, foi a Foram única 4 temporada que eu temporadas assisti até inteira. agora, né?
Eu assisti as 4. temporada que eu assisti inteira. Eu assisti as 4, mas com certeza a terceira foi a mais legal, foi a que você via mais conexão de pessoas e tal, foi realmente muito legal. E acredito até que nos bastidores você fez amizade com pessoas do programa e acho que leva pra vida aí. Acho que eu fiz amizade não só com a galera que participou, velho. A gente conseguiu fazer amizade com a produção. Tanto que um dos produtores, quem cuidou do nosso casal, assim, que participou com a gente, ele foi meu padrinho de casamento. Ah, mesmo? Mano, eu tenho uma dúvida, velho. Ele basicamente, tipo, ele cuidou da gente, velho. Tipo, ele viu nossos perrengues, passou o programa, ele mesmo fora de protocolo, ele sempre tava ali dando suporte pra gente, ajudando a gente no que ele podia. E aí, tipo, quando a gente foi casar novamente, que a gente fez a nossa cerimônia do nosso jeito. Que foi recente, inclusive. Foi em 2023. Uhum. Ele... Caramba, já foi 2023. Rapidão, quando foi o programa? O programa foi gravado em 2022. Meu Deus, tô ficando... Foi ao ar em 2023 muito rápido, e a gente casou novamente em 2023 em novembro. Nossa, mas parece que foi ontem que você falou meu casamento e tal. Ele falou isso, eu falei, meu Deus, como assim? Já faz tudo isso, velho? Eu tenho uma dúvida. Vamos fazer 3 anos de casado. Eu tenho uma dúvida que é muito louca. Mano, desculpa, gente, que eu vou fazer essa pergunta aqui, mas é assim... Lá quando parece que uma cabine é do lado da outra. Tipo, tem um corredor e aí aparece a imagem de cima tal das cabines. Eu sempre me pergunto, será que um não ouve a conversa do outro? Ou as cabines não são uma do lado da outra mesmo? São uma do lado da outra. De fato, é uma do lado da outra. É uma do lado da outra, uma cabine de cada casal, é um do lado da outra. Só que assim, você tá microfonado e aí tem um... Então o som é isolado ali. Você só ouve a pessoa só te ouve. Pelo alto-falante, mas você não ouve a voz da pessoa aqui. É, só alto-falante. Tá. Não é um ouvindo o outro, é um ouvindo a gravação da voz do outro. Não a gravação. Tipo assim, tipo... A gravação, eu digo assim, você tá ouvindo o áudio... gravação da série, sim. Mas você tem um microfone interno ali da cabine. Sim, você escuta o áudio. Que aí você escuta o áudio dele e ele escuta o som. Isso que quando eu quis dizer a gravação, você escuta o áudio do microfone, não é a voz mesmo. Não é a voz da pessoa. Não. A minha pergunta que eu ia fazer, aí a minha já é mais pra frente. Essa aqui era uma curiosidade muito idiota, mas é que toda vez... curiosidade técnica. Os caras não ouvem um outro, você tá conversando, o maior telefone cruzado do caramba. Não, mas aí você não ouve, é isolado, você não ouve nada do que tá rolando na cabine do lado. A minha dúvida é se a cerimônia que vocês fazem no programa, ela tem validade civil? Não sabia. Que a gente casou... Ele, como casou de novo depois, eu falei... Mas pra família, né? Ele casou pra família. A gente casou lá, como era um programa pós-pandemia, ainda tinha... algumas restrições. Tem restrição de número de pessoas. Sim, é verdade. Então todo mundo que foi convidado fazia teste. E tipo, você tinha um limite de 50 convidados. É verdade. Lembra desse número que você falou? Então, tipo, era minha família é gigante, velho. Não era seu casamento mesmo. Era só uma... E na verdade é um casamento, mas é filmado, não era o seu casamento, é o que eu quero, tipo, do jeito que não escolhemos nada. Tipo, você tem uma escolha dentro do que eles querem que você escolha. Então, tipo... então você acaba não tendo todo o seu livre-arbítrio de você fazer da forma que você quer. O tempo que rola de casamento é um tempo normal? É tipo tudo muito acelerado, só pelo programa? Só entre aspas, né? Pelo programa? 4 horas de festa. Não, porque... 3, 4 horas... Não, 3, 4 horas de festa. Foi um casamento bonito, claro, mas assim, é que você não escolhe mas a é cor gravado, que você né? quer. Então, é isso. Uma boa fé. Tem que parar pra pousar, você tem que falar uma coisa. Volta Puta. aí porque não aconteceu alguma coisa. Exato. E eu lembro que a primeira vez que eu vi, né, a cerimônia, eu falei, puta, essa cerimônia é nada do que o cara quer, né? Quem essas pessoas? Foi você que chamou? Tipo, todo mundo que tá lá? Ou tem um segurante lá? Não, não sei, velho. Cara, TV, eu não acredito em nada, irmão. Todo mundo ali é convidado nosso, mas o que acontece? É gravado, né, mano? Então, tipo assim, você, por exemplo, você filma 2 vezes ela entrando. Então tipo... é tipo assistir show de banda de DVD, né? Tipo... Toca a música de novo aí. Exato. Tipo, assistir gravação do DVD do Pérez. Você vai ver. Canta a música, canta de novo. Tipo, na gravação é animal, mas vai ver quem tava lá no show, o cara cantou. Mas, tipo, depois foi uma festa normal. Que depois, de um certo momento da festa, eles cortam a gravação e rola a festa. Beleza, aí fica aí de boa. Mas
não era do jeito que a gente queria, né? Tipo, não convidamos todas as pessoas que a gente queria. Então, tipo, a gente falou, mano, vamos fazer, a gente merece uma festa nossa. De vocês mesmo. Sem script, sem nada. Então, tipo, depois de um ano, a gente conseguiu fazer da forma que a gente queria. Foi isso, mano. Aí o programa, ele te abriu um novo universo. Que eu nem imaginava. Você é hoje... Que é o universo de casado. Também. Que é um universo que eu não sei se em algum momento da sua vida você almejava isso, galgava isso, ou se preocupava em estar à frente das redes sociais, de alguma forma, passar qualquer tipo de conhecimento da fisioterapia ou do esporte, seja lá o que for. E aí te abriu essa possibilidade. Hoje você também é um influencer, né? Então hoje você tem uma nova profissão, vamos dizer assim, né? Eu acho que sim. Acho que antes de eu aparecer no reality, eu já fazia conteúdo pra internet, pra profissão, assim. Então fazia algumas coisas ou outras, assim. Só que você faz sem norte, né? Sem entender, sem saber usar a câmera direito. Você fazia por fazer ali pra poder trazer mais cliente, só que sem métrica, sem nada, né? Uhum. E aí você vai... depois que o programa aconteceu, você começa a entender algumas coisas de como funciona o game, assim, da internet, né? Uhum. Primeiro ano da gente pós-reality foi um ano de aprendizado, assim, total, assim, porque você começa a entender como funciona a vida do influenciador, como é você criar um conteúdo, como é o bastidor todo por trás daquele vídeo de 30 segundos, de 1 minuto, Hoje de 2 dá pra minutos. ser um pouco mais, né? Você sabe um pouquinho mais, você vai começar a entender um pouco mais esse universo. E foi muito legal algumas coisas que foram acontecendo, que, tipo assim, eu consumia muito conteúdo de pessoas que hoje eu sou amigo, mano. Uhum. Então, tipo, você conseguia entender como faz algumas coisas. E, tipo, ter a liberdade de falar assim, pô, e aí, Caio, putz, aquele vídeo seu ficou muito foda. Mas, mano, como que você faz aquilo? Uhum. E, tipo, não ser de uma forma que às vezes a pessoa entenda como ameaça, sabe? Uhum. Que, tipo assim, não, o cara tá querendo entender como é pra ele também quer Sim. fazer da forma dele, sabe? Então, acho que eu tive sorte de ter muitas trocas positivas, assim, e também ser muito curioso, de ver aquilo, tentar replicar, de tentar fazer de alguma forma. Então, eu acho que isso foi me abrindo portas para outros nichos que eu não esperava. Tipo, eu esperava, às vezes, aparecer alguma coisa de tênis, porque eu gosto muito de consumir tênis. É universo, né? E eu falo eu falo isso no reality sobre tênis. Uhum. Sobre eu gostar muito de tênis. Você tá cheio toda hora com tênis da hora. Não então, tipo, eu falo que é uma coisa que para mim foi muito importante, até porque acho que na infância, acho que de todo mundo que tá aqui, foi muito difícil acessar tênis. Uhum. Até porque os tênis que a gente gostava muitas vezes eram muito mais caros do que a nossa família poderia pagar. Com certeza. E aí você começa a ter acesso e começa a ter possibilidade de comprar. Isso é muito legal, né? Então, tipo, é o universo que eu achava que poderia ser, mas eu achava que o universo que iria me abraçar mais seria a minha profissão. Da saúde, falar sobre esporte, falar sobre o esporte que eu joguei a vida inteira, que era o basquete. Então eu falei, mano, acho que isso aqui vai ser algo que eu vou falar e eu nem imaginaria que eu poderia estar linkado ao universo da moda, linkado ao universo de perfumaria, de outras coisas, que eu nem tinha pretensão. Não tinha na mira, né? Não tinha nem pretensão mas de isso mexer. Veio naturalmente. Isso foi acontecendo. E aí foi falando, putz, acho que eu tenho que começar a fazer conteúdo disso. Uhum. E aí você começa a entender algumas coisas de nicho, de onde você tem que entrar, de onde você tem que falar. Só que ainda hoje, tipo, quase 3 anos na internet, eu não... Às vezes eu fico confuso, mano. Não sei você aí, que você tá muito mais tempo, tá o quê? 10 anos? 8 anos, 8 anos. Tipo, não sei você, cara, se você... Pra você tá mais fácil isso. Não. Mas pra mim, mano, cada hora tá um... Eu falo, mano, quando eu acho que eu tô no caminho certo. É que esse caminho muda muito, velho. Esse caminho vai mudando direto. A gente fala direto disso, cara. Mas em relação a
monetizar, a se profissionalizar, a melhorar os novos contatos, né? Os networks que tem feito. Eu vejo que você tem feito cada vez mais publis, tudo bem, não é uma quantidade absurda, mas hoje é renda pra você, hoje você se enxerga nisso, consegue ver isso como um futuro também, ou ainda, tipo, puta, a minha base é fisioterapia, não importa o que aconteça, esse dinheiro que eu tô ganhando aqui é pra guardar, pra eu comprar uma coisa X, pra eu viajar, como é que é isso, tá ligado? Faz parte, a renda que você ganha faz parte da sua renda familiar hoje, tá ligado? Boa pergunta, hein? Obrigado. Baita pergunta. Eu acho que hoje a nossa renda familiar ali, eu, a Agatha e nossa cachorrinha, que é nossa família ali. Essa filha, com né? certeza. Essa filha, acho que hoje a internet é o que banca grande parte disso. Eu diminuí até alguns atendimentos que eu fazia para poder até me dedicar tanto na questão da produção, quanto até porque eu estava vendo que chegou um certo momento, principalmente ano passado, que eu estava atendendo muito e estava chegando muito trabalho dentro das coisas da internet que a gente estava fazendo. E aí eu estava me sentindo com um bloqueio criativo absurdo. E tá cansado. Esgotado de um lado, né? Aí você não consegue... E, tipo, você tá esgotado fisicamente porque a área da saúde consome muito a gente. Porque é uma área que tá em constante evolução. Então, tudo que você aprendeu hoje, daqui a 6 meses pode não existir mais. Pode estar obsoleto totalmente. E a internet é a mesma coisa. Sim. O que você publicar hoje, amanhã pode ser que não funcione mais. Não, pode ser não. Você tem que atualizar em 2 áreas que dependem muito de atualizações. E aí eu completamente... Aí eu falava, eu tô me dedicando à internet, mas eu não tô mais me dedicando à fisioterapia. E aí eu tô me sentindo... E aí eu tava começando a me sentir burro nas 2 coisas. E aí é uma porrada muito louca. Eu entrei numa... crise existencial que só a Agatha sabe que eu passei, tipo, até hoje isso acontece, tipo, de eu falar, mano, o que eu tô fazendo, velho? Cara, eu vejo que a sua profissão, ela tá atrelada à paixão que você tem pela profissão, o fazer o bem pro próximo, em dar movimento pra pessoa novamente. Eu imagino que, não sei se esse é o caminho que você pensa, mas que você poderia ter um espaço onde você poderia organizar isso e ter profissionais que trabalhassem com isso. Claro, não sei se o momento financeiro seu atual te permitiria fazer isso, mas eu acho que um caminho natural que você poderia seguir é juntar uma grana, investir num espaço onde ele te pertence, onde você pode estar lá, onde você pode conversar com os clientes, sabe? E não tá lá necessariamente como profissional o tempo todo, sabe? Eu acho que pode ser uma saída legal. Caralho, nem sei se é o que você com uma saída aqui, hein? Pequenas empresas, grandes negócios. Porque aí é uma forma de você rentabilizar, uma forma de você continuar a sua paixão, uma forma de ter profissionais que você confia do seu lado, que possa passar novas técnicas, enfim. E você viver esse universo, ao mesmo tempo continuar com essa carreira na criação de conteúdo, porque é uma carreira que tá sólida, me parece, sabe? Tipo, você com a Agatha são um casal exemplo na internet hoje. Eu acho que a cara do programa, na verdade, são vocês. Eu acho que se o programa não usar o rosto de vocês sempre, eles estão errados. Tipo, vocês são o casal que mais deu certo. Vocês estão... quando pensa em vocês, não tem como. Então, eu consigo ver uma longevidade em vocês dois, na criação de conteúdo, né? E não só isso, em fotos, etc. Tudo que vocês vêm fazendo, né? Eu consigo ver uma longevidade. Por isso que... como você não abandonar uma paixão sua, tá ligado? De repente, ter um espaço onde você pode estar à frente disso, tá ligado? Uma coisa que a gente vê muito, assim... Hoje é um caminho que eu enxergo. Que chegou um momento da minha profissão que eu comecei a dar aula para outros fisioterapeutas, ensinando algumas coisas de técnicas que eu fui aprendendo no decorrer da profissão. E aí eu comecei a ver que, tipo, algumas vezes dar aula para outros fisioterapeutas, ensinar eles, me dava a mesma gratificação do que eu atender. Já ouvi muita gente falar Só que me dava um retorno financeiro maior. E aí eu comecei a falar, mano, acho que eu vou usar essa visibilidade para atingir mais gente e eu só dar mais aula e atender menos. E aí, consequentemente, eu estar na internet me posicionando, falando sobre saúde.
Que é uma coisa que eu me interesso muito e é um conteúdo meu que engaja muito. E a Agatha sempre fala, você tem que falar mais, você tem que falar mais. Essas dicas de saúde tua engaja bem e tal. E é uma coisa que eu, nesse próximo semestre, é uma coisa que eu vou investir bem. E é uma coisa que eu acho que as pessoas estão carentes de saber de uma forma real sobre saúde. E não de fórmulas mágicas sobre saúde ou de caminhos mais curtos sobre saúde, que é uma coisa que a internet tem jogado muito. Sim. Você sabe a porcentagem de homens e mulheres que te seguem hoje? Hoje... deu uma... Antes, chegou um período que era 97% mulher. Mulher, né? Porque por causa do programa. Sim. Maravilhoso desse, né? Vai ver o seu, meu 85 homens. A minha curiosidade é justamente por isso, porque eu acho que parte as primeiras pessoas que chegaram a partir do programa eram mulheres, por se conectar mais com relação e tal. É natural que isso aconteça. E eu acredito que com o tempo foi passando, esporte, etc., homens vieram mais aparecendo. Talvez hoje seja quase parelho o que você tem de seguidor homem e mulher, não? Eu acho 60-40, talvez? Eu acho que ainda não, mano. Ainda tem mais mulher, tem muita mulher. O assédio é muito grande? Mano, acho que não rola assédio pelo meu posicionamento. Não, então, aí você conseguiu... Não, porque, tipo assim, às vezes, independente de posicionamento, tem sem noção pra tudo. Eu acho que tem, mas como eu não dou abertura pra essa galera... Você não percebe, às vezes. Não, nem rola. Sim, e acho que também a galera, por ver esse respeito que eu tenho muito com a Agatha, assim, acaba não invadindo isso demais. Boa, que bom, E eu te perguntei sobre a porcentagem, porque homem, ele é muito cheio de tabu. Né? Sim. E cuidado pessoal é um deles, seja ele como for. Tipo assim, falou de alongamento para um homem, é falar que é coisa de... isso é... Isso é besteira. E aí... Não falar outra coisa. Mas aí, não, tipo assim, é legal ver um cara que tem uma presença física forte, né? Tipo, um cara bonitão, um cara... E aí o cara fala, porra, peraí, então isso é legal fazer, sabe? Tipo, então a sua presença fazendo posições que homens discriminam, sabe? Porque homem tem umas cabeças idiota pra cacete. E aí, tipo, você falar de perfume, você falar de cuidados com pele, você falar com cuidados com estética, sobre alongamento, cuidado físico, eu acho que é super importante e é legal ver que você tem avançado com isso e engaja mais, porque significa que os homens também, né, parte do seu público tá curtindo o que está fazendo. Então é legal ver isso, porque a gente que acaba falando de tênis não muito, mas quando vai um pouco para moda e fala de estética, realmente tem uma barreira muito grande e poucos homens que falam e fazem e mostram na internet. Então você é um cara que tá aparecendo com isso, eu acho legal pra cacete, e é legal saber que tem engajamento maior ainda quando você tá falando essas coisas, tá ligado? E aí continua muito. Eu acho que as pessoas estão interessadas em saúde, isso eu acho da hora. Eu acho que principalmente depois da pandemia, eu acho que a galera começou a ficar com receio de não se cuidar da melhor forma. Acho que sempre vai ter a galera que quer pegar atalho. Sim, isso vai existir sempre. Pra tudo na vida. Eu acho que a gente tem duas demandas muito grandes. A galera que quer ter uma rotina inalcançável, que existe. O cara que acorda às 4 da manhã... e finaliza o dia dele às 11 da manhã. Tem essa galera que vende essa vida e que não é sustentável. Não existe isso. Não existe isso com uma pessoa normal, que pega metrô, que não existe. Mas eu acho que existe formas de trazer a saúde de uma forma acessível e que as pessoas consigam ir com micro hábitos ali, gerando uma melhora tanto da saúde dele, mental, física, espiritual. Acho que tem coisas que a gente pode fazer sem gastar muito, sem viajar muito. Eu acho que, mano, se a gente consegue aos poucos perceber que a saúde ela tá mais nas escolhas, nas pequenas escolhas que a gente faz no dia a dia, no que a gente prioriza, velho. É isso. O que você faz quando você abre o olho, né? O que você faz quando você acorda? São as escolhas, mano. Vou comer isso ou isso? Mano, isso aqui é melhor pra mim. Exatamente. Vou subir a escada, vou usar o elevador. Mano, vou subir a escada porque é melhor pra mim. Tipo, é isso. São pequenas escolhas, velho. E aí eu acho que, assim, pra finalizar a minha última pergunta aí, era preciso tocar o barco. Entender o que você tá previsto pro futuro próximo, se você tem planos daqui pra frente, como é que tá? Eu acho que meus próximos passos, assim, eu acho que
Eu e a Agatha, a gente tem alguns planejamentos de falar mais sobre relacionamento na internet. Putz, Legal. com certeza. Eu acho que de ter conversas, de trazer pessoas para conversar, porque acho que as pessoas estão carentes de relacionamentos saudáveis na internet e não de relacionamentos perfeitos, Sim. mas de relacionamentos Porque não existe. saudáveis, que tem conversas duras, que você tem dificuldades, que você passa perrengue. Eu acho que isso as pessoas estão carentes de putz, às vezes a pessoa só vê aquela vida perfeita da pessoa. A minha não é, né? Elas grandes colocam nessa posição. viagens e tipo, puta, eu não vivo essa vida. É. Com quem que eu pessoas me só querem conecto? Nem mostrar quem as tá coisas boas. mostrando essa vida não vive essa vida. Quem que eu me conecto? E aí também tem aquele pejorativo também de só o negativo no relacionamento. Eu acho que tem que ter um meio termo disso e acho que a internet tá carente disso. E, mano, esse projeto de falar sobre saúde. Acho que a gente tá... Acho que a gente tá acostumado com aquele nível de saúde, de trazer a informação da saúde, Drauzio Varela, que é ok, Sim. mas é muito técnico. Sim. E a gente tá num país que grande parte é analfabeto, velho. Sim. A gente precisa trazer de uma forma simples, movimento simples, coisas simples no dia a dia que a gente pode fazer, que a gente pode melhorar a nossa saúde. Eu acho que isso é uma coisa que eu quero trazer. Acho que trazer Perfeito. a saúde de forma simples e trazer conversas com pessoas que também têm um impacto social, que também vão falar sobre saúde, falar o que algumas coisas, até de movimentos de alimentação, de atividade física que causou de impacto social e de mudança na vida deles. Que da hora, eu tô pronto pra ver os próximos passos. Boa. Vamos pra parte final, tá? Diga. Eu vou fazer o nosso famoso bate-bola. Ou seja, Fechou. pergunta e resposta rápida, hein? Campeão da NBA. Falamos muito sobre você, agora vamos falar sobre seus gostos. Ó, aí. quando vai sair esse episódio, pode ser que o campeão já esteja definido, então nem vou Tá. te perguntar isso. Mas Não, tá bom, pergunta, não foi tem que ainda, não foi perguntar ainda. Quem vai ser o campeão da NBA? Caraca, eu acho. Estamos, ó, na gravação, já está tá 1x0 1-0 Pacers. pro- Ó, Pacers, eu é. queria torcer de fato pro OKC, porque o Indiana é muito... ele Por é que um... você paga pau do Shea? Não! Na verdade, é assim, ó. Eu queria torcer pro OKC, porque o Indiana é um rival muito forte do Boston. Tá ensaboando muito. Nossa, é. Mas eu acho que o Indiana leva, Perfeito. porque tem mais grupo. Perfeito. Eu falei do Shea brincando que você paga pau, mas você tem ele como referência? Ele é Eu acho que brabo. ele é uma Ele é referência na moda Ele é da hora. absurda. Absurdo. É. Fala aí, um tênis que você compraria às cegas, porque você já conhece tênis, mas você não sabe que cor vem. Você fala, eu Caramba, compraria pegou esse tênis. gancho? Que tênis você compraria às cegas? Gustavo. Nossa, Sabe um tênis foi que eu compraria às bonito cegas isso. depois que eu assisti a série do Shaq? Eu compraria esse Engnier. o novo tênis de basquete da... Boa. Esse No- Engnier. Independente Boa. da cor, você compraria. Você não Independente. sabe, vou Todas comprar, as não cores sei são que cor vai bonitas. vir. É isso. Olha lá, Independente Reebok tá da com cor. moral, hein? Reebok tá com moral. Tá. E que tênis você nunca usaria pra jogar? Nunca usaria pra jogar. Cara. Agora você me pegou. Ah, você podia falar qualquer um que não é específico para o esporte, porque pode danificar. Não. Só sempre- Aí é Ah, muito Sem sabonetada. política aqui, meu amigo. É muita Eu achei que ele ia sabonetada. falar, ia bater a carteirada de fisioterapeuta aqui, ó. Sabe um tênis que eu não sei se é o único que eu penso assim na cabeça que eu não usaria, porque eu tenho pouca referência, não sei muita gente que fala bem dele, mas o Skechers de basquete. Cara, eu vi ele na NBA, Na NBA House e também me vi. chamou a atenção até. Acho que eu testaria, mas não sei. Mas e me passa que ele é meio durão, sabe? Parece. Pode ser, Eu nem cheguei a pegar ele, eu só vi. Não Ele é muito- leve. É, É um ele tênis é bem leve. leve, achei ele bem leve. Mas eu acho... tem- Mas normalmente o Skechers tem histórico de ser confortável. Mas ele tem cara fácil. dos End Ones Tem pós-End One ser bom, tá ligado? Ele tem Quando cara, você- ele tem cara é. de tênis genérico. Tem cara de Tem tênis cara- É genérico. exato isso, tem cara de tênis genérico. Último tênis que você comprou ou ganhou? Último tênis que eu comprei? Cara, o último tênis que eu comprei foi um Converse. Ele é um... Ele não é um azul bebê, mano. Tipo Ele um é- NC? Ele tá entre o azul bebê e E o o verde Tiffany. Tiffany. Porra, interessante. Tá Interessante. entre esse aí, mas, cara, lindo. Ah, da hora. Lindo. E
Qual o próximo lançamento está no seu radar? A gente falou mais cedo. O Air Force do Kobe, né, velho? O Air Force do Kobe acho que não tem igual. Acho que eu estou vivendo por esse tênis. Depois que esse tênis vai ser... Mano, eu tava conversando com um brother meu, eu falei, mano... Acho que esse tênis, se vier na mão de seller, vai ser de 3K pra cima. Fácil, velho. Mas ele vai sair nos Estados Unidos por uns $180, eu acho. É isso. Esse tênis desgraçou minha vida. Eu só consigo pensar nele agora. Tá foda. Demais. Cara, qual marca te surpreendeu esse ano já? Você não consumia e começou a consumir? Cara, uma marca que me surpreendeu esse ano, que eu não imaginaria que teria tanto gosto de ter... E eu tô criando uma mini coleção, é Converse, velho. É mesmo? Poxa, faz seu estilo, mano. Eu gosto muito. E eu comecei a estudar, entender mais a marca, de buscar. Tipo, é uma marca que investe muito em streetwear, né? Então é uma marca que eu acho que. Só que eu acho que tinha que investir mais no setor do basquete, né? Por ser a primeira marca que começou, né? Pois é. Chegaram a lançar tênis de basquete. Lançou aquela linha do Wade que eu tive todos. Tive todos os Wade daquele. Antes dele ir, foi pra Jordan? Depois? Não, ele foi. Depois pra Li-Ning? Hoje ele tá na Li-Ning. Eu não lembro a cronologia. Eu acho que foi Converse, Jordan e. Eu nunca lembro se mas acho que é isso aí: Converse, Jordan e Li-Ning. O Shea não é com Converse? Shea é Converse. Shea é Converse. Que tendência de tênis você acha que tá perdendo espaço ou então já saiu de moda recentemente? Cara, uma tendência de tênis, principalmente, agora, até falando de basquete, uma coisa que eu vi nesse seriado do Shaq, é uma coisa que não tem mais tênis cano alto, né, velho? Tá diminuindo muito. Diminuiu muito, a galera não usa mais. Nem casual, nem fazem. Basquete não fazem, de né? Esporte. Mas eu vi que cano saiu... alto hoje é um cano médio, é um cano... Quase na altura. O único cano alto ali que você vai ver é o Jordan 1. Que é um retrô, né? É um retrô. Mas lançar alguma coisa mesmo. Nova, agora, frivolidades aqui, besteirinha. Indica uma série aí que você tá assistindo. Cara, uma série que eu tô assistindo... Ou terminou de assistir recentemente. Cara, uma série que eu comecei a assistir... Posso indicar 3? Pode. Uma série que eu tô assistindo que eu achei muito fera... Forever. Tô assistindo. Não assisti só o primeiro capítulo, mas eu gostei muito. Que tem basquete também, mas é muito a questão da social da molecada, principalmente dessa nova geração. Tem essa série do Shaq é muito boa. Pra quem gosta quem gosta de tênis, quem gosta dessa parte da cultura toda que envolve o basquete e também da questão de negócios, assim, lá fala muito sobre isso. E eu acho que a última série que eu posso indicar... Mano... Você tinha 3 no gatilho aí, pô. Não, pediu uma, ele falou, posso indicar 3? Pode. Aí ele... tem um que é filme, que acho que é mais legal que a série. Pode ser. Pode. Já viu aquela série, aquele filme Champions? Já. É muito foda esse filme. É da hora esse filme. Como o esporte consegue gerar um impacto onde quer que ele esteja, velho. É bem legal. Tipo, você conseguir ver o quanto, no caso do basquete, gerou um impacto em pessoas que muitas vezes dentro da sociedade não teriam valor nenhum, né, velho? Nem seria... Parece que não se pertence, não existe essa pessoa. Então... O esporte deu voz para as pessoas. Pra essa galera que é deficiente intelectual ali, é muito bem da hora muito fera, muito fera. Por último, antes da gente ir pro nosso desafio do podcast... essa é daquele treinador que vai preso, aí ele tem que... Isso, aí ele tem que ir pro serviço comunitário com... Bom demais, ele é durão, assim, É. não quer nem saber de nada. Puta, bom demais. Porque a gente tem um desafio que é bom aqui no podcast, eu deixei ele só pro finalzinho, você pra ser mais rápido. Um conselho para jovens casais, já que você falou que você vai falar muito sobre isso, deixa aí um conselho das dificuldades. Como superar dificuldades... Eu acho legal isso. Eu acho que um conselho muito bom, assim, acho que todo casal... primeiro, todo casal deveria fazer terapia. Uhum. Todo mundo, acho. Até minha terapia daqui a pouco. Acho que todo casal deve fazer terapia.
todo casal, acho que tem que praticar a escuta, de ouvir o outro, de estar disponível a ouvir e de abdicar da razão. Você se abdicar de ter razão, velho. Acho que é uma coisa que é muito difícil. E é uma coisa que, se você se abdicar de ter razão, e eu tô lendo isso num livro que o meu terapeuta me indicou, que se vocês quiserem, leiam Comunicação Não Violenta. Ah, sei. Nunca li, mas eu tô ligado qual é. Mas, cara, você abdicar de ter razão faz você tirar um peso enorme de você discutir, velho. Também acho. Eu acho que aí você começa a, tipo, querer entender o que o outro tem a falar e você abre um espaço para você também falar sua opinião ali. Percepção. E vocês entrarem num consenso e não um sair com a razão e o outro sem razão, sabe? Eu acho que isso é uma dica para qualquer casal. Se abdique de ter razão, velho. Maravilhoso, maravilhoso. Perfeito. Para finalizarmos, vamos ao desafio que alguns amam, outros odeiam, que é o número do dia. Gustavo, dá pra explicando para você, o tá? Gustavo vai trazer um número completamente aleatório e a gente não faz ideia qual que é, e aí a gente tem que saber sobre que número é esse que ele tá falando. É um número completamente aleatório. Opa, tá aqui, ó. 26,3%. Tá, dá uma dica antes da gente dar os nossos primeiros palpites. A primeira dica. Uma taxa de sucesso. É uma taxa de sucesso? 26,3% que Michael Jordan acertou de todos os seus arremessos da carreira. Tem a ver com basquete? Não tem a ver com filha Tem a ver com o quê? Não, é que às vezes ele fala, mata. Mas sabe o que acontece? Essa tem a ver com o esporte. Durante o programa. Aí ele tem a ver com o esporte? Não. Não é com o esporte? Tá, isso já me matou. 26% é a taxa de estudantes imigrantes nos Estados Unidos. Tem a ver com os Estados Unidos? Dá mais uma dica, a gente tá muito distante. Tem a ver com o Brasil? Tem a ver com entretenimento. Rapaz, mas a gente tá muito distante. Nossa, você tá jogando uns números que estão muito difíceis, cara. Dá mais uma dica que deixa a gente... Não deu nenhuma dica 26% ainda. Não, que deixa a audiência do Friends and Family de mulheres. Feminina, pode ser. Hã? Não, mas, pô, a gente lá no final, a gente precisa matar. Não, dá uma que deixa um pouco mais próximo, porque tá muito largo ainda, tá muito raso. Entretenimento, música, filme, o que é? Uma série, um reality. Tem a ver com reality? Ah, a taxa de casórios do Casamento às Cegas. É isso? É a taxa de casamentos? Você no total de todos os casamentos às cegas? Deixa eu ver, ele normalmente me manda aqui no... Você vai mandar aqui? Vai lá. Não chegou ainda. Fala aí, né? Vem aqui. Mas aí não vai ouvir. Vem aqui. Não, fica lá se não vier aqui. Vem aqui, pô. Vem. Vai deixa ele aparecer nessa câmera aqui, ó. Vai lá, Gustavo. Nem brilha. Vai. Finalmente, Gustavo aparecendo. Brilha, vai, fala aí qual que é. 26,3. Um levantamento no Reddit do Love is Blind, ou do Casamento às Cegas. Mundo. Inglês, feito em novembro de 24. Levou em consideração países como Estados Unidos, Brasil, Japão, Suécia, Habib, que é dos países árabes. Habib. Entre outros. E apurou que dentro de 16 temporadas, aí eu não sei se são todas da história, né? Apenas 25 dos 95 noivados terminaram em casamento. Caralho. E vale... Mas terminaram em casamento. Casou no programa. Aí mas depois depois eles não fizeram quem não tá ainda depois casado. Baixou um pouquinho só, mas também é recente. Até né? porque, mano, o que eu me lembro da sua temporada, só vocês estão, ou não? Na nossa temporada só a gente tá casado. Só eles estão casados, mas ainda tem a porcentagem que não tá aí de gente que não casou na temporada e pode ter casado depois, né? Ah, sim. Mas é uma boa... Deve ser baixa, mas achei que fosse mais alto, hein? Achei que era mais alto. Acho que lá fora é pior, né? Com certeza. Quando vai pra fora, com certeza. Não, tendo em vista isso, ó, da temporada do Renan, sim, só ele ficou casado, só vocês. Casou 5 casais. Mas peraí, só a gente tá casado. Então foi isso. 26% eles ainda estão juntos, mesmo depois de ter casado. Não, 26% é a taxa de casamentos no programa. Casou no programa. Mas quem manteve, quem não manteve, não tá nessa aí não tem essa informação. Um quarto. Mas, pô, se você for ver, então, que a gente tá falando... Pô, eles juntaram bastante gente, né? Não, juntaram. Foi bem legal. 25 casais, falou? 25 de 95. 25 casais.
É uma boa quantidade. Estão fazendo um bom social, trabalho. Estão fazendo um bom trabalho. Mesmo que 50% ou que seja 30%, eles conseguiram juntar e fazer o futuro, né? Juntar pessoas ali. Isso é legal. É isso. Bom. Foi bom? Gostou de participar? Pra você, eu cara? adorei sua participação. Eu achei que eu consegui falar umas coisas que eu nunca tinha falado antes. Que legal, Olha, isso é bom, eu isso adoro é bom. quando falam isso. Eu nunca acho que falar a trajetória minha antes véio. do programa, acho que eu não consegui. Ninguém pergunta. Ninguém quer saber, você né? existia, né? Ninguém quer saber se o Renan existia antes do... O que ele fazia antes, né? Eu queria, acho que é mais importante saber a sua trajetória do que você conseguiu depois. Depois que você ficou famoso, o que você conseguiu? Não, mas peraí, o que aconteceu antes, né? Porque fez chegar lá, né? Você inspirar as pessoas, né? A conexão com o esporte é muito mágica, é muito importante desde a sua base. Então é importante saber, as pessoas saberem o caminho que podem se trilhar. Então eu acho que é mais importante isso. Não, minha conexão com o esporte é tão grande que eu tenho a frase que o Timo Cruz fala no Coach Carter no peito. Ah, é? Puta filme bom! Que todo Esse mundo fala filme que foda. essa mesma frase é a frase do... É a frase das pessoas têm medo de... Mas que é do ex-presidente da África do Sul. Do Nelson Mandela. Do Nelson Mandela. É ele que fala num discurso dele que ele sai da prisão. E aí todo mundo fala, nossa, é do Nelson Mandela, mas ninguém imagina que Por causa do Timo Cruz. citado no Coach Carter o Nelson Mandela. Sim. Mano, se alguém não assistiu esse filme ainda, assiste, pelo Não. amor de Deus. É muito bom. Acho que é o melhor filme de basquete que tem. Acho que eu vi, sei lá, umas 40 vezes esse Não filme. tem É muito melhor... bom. Acho que Muito bom. questão de Lição, tudo, né? assim, ó. Mostra o que o esporte faz, sabe? Bom demais. Bom, É isso. Gente. na sua câmera lá, suas últimas considerações aí pra galera que assistiu até agora. Gente, eu acho que se você assistiu até agora, não se inscreveu no canal, não segue ninguém que tá aqui nessa É um mesa... absurdo. Aí O tá que você tá maluco. fazendo aqui, né? O que você tá fazendo aqui? Então, ó, vai lá, segue todo mundo, segue o canal. E é isso, aguarde as próximas entrevistas e segue obrigado você, pelo convite. Exato. Ó, Não, me faz segue, é segue todo mundo isso, que tá na é isso. mesa. Se você ainda não segue o Renan, o link dele vai estar na descrição do episódio também, tá? Eu deixo sempre o link do Instagram dos nossos convidados para as pessoas poderem seguir e conhecer mais sobre você. Vai ter que voltar, que a gente nem falou dos projetos Vai, que ele tá não, dentro. nada. Cara, então tem que Não dá respeitar tempo, o tem tempo que ter das parte pessoas. dois, tem que ter parte Mas dois. é isso, tem que ter, né? tem Pô, que é ter, bom, tem é que bom ter. que tenha É parte bom. Ele 2. tá É que dentro nem de o vários seu lá. projetos. Que nem o seu lá exato. na B13, tem que ter parte 2. Tem que ter mais dois. É isso. Pô, falamos, demora que... Nunca tá bom, Nunca cara. acaba. É essa, nunca tá bom. Mas, gente, foi incrível. Deixa o like aí. Se não segue, segue. Obrigado por ter ficado até aqui, até agora, né? 1h30 aí de conversa. Tamo juntasso. Adorei fazer esse episódio. Deixa aqui embaixo nos comentários a próxima pessoa que você quer que participe aqui, tá bom? Maravilhoso. Obrigado aí. todo Tamo mundo que junto, ficou- Renan, mano. Brabo. Obrigado. Brabo. Valeu. Obrigado, gente. Joga É muito, isso. tá? Joga muito. Obrigado a todo mundo que ficou até o final. Agradecer aos patrocinadores, The Protect Canalu, por mais um episódio. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e comentar. Faça tudo. Se eu sigo o protocolo, você tem que seguir também. Beleza? A gente se vê na semana que Nossa, vem. Valeu. falou de Protect, E um vou ter que abraço. limpar meus tênis. É isso. Valeu, tamo junto.